Cara, é muito específico. Eu vou ler aqui, tu Que vai ver. loucura. Não, porque eu tô me sentindo muito imbecil agora. É. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje nós vamos falar sobre as regras dos Templários. E vocês vão ver que algumas delas são muito engraçadas. E sobre como essas regras, esse código de conduta, influencia os exércitos atuais, inclusive. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. E eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Vamos falar hoje sobre talvez um dos contextos, episódios aí mais legais, que é a história dos Templários. Essa ordem militar religiosa que é famosíssima aí, e o pessoal que curte Idade Média costuma se interessar muito pela história desses malucos. Especificamente hoje, vamos falar sobre a regra do templo, ou a regra primitiva. Olha aí. Trouxe meu amigo aqui. Quem é sabe, só o Raul que não tem, porra. Meu Deus, eu repito, eu tô no meio dos nerds da Idade Média mesmo. Vai ter que comprar um desses pra entrar no clube, Vai cara. ter que comprar, é cara. obrigatório. Olha aí. Tô aqui com meu amigo Eu Godofredo. ganhei isso aqui do meu pai. Aí o Campos veio aqui em casa uma vez, ele olhou, tentou Fiquei roubar. fascinado. Tentei roubar. Aí eu tive que pegar, Não ele foi nego. atrás dele na porta, vai me Tentei roubar. devolve. Aí ele Pô, comprou o outro. bicho aí, é tomou vergonha grande, na cara. cara, tu conseguiu pegar de volta. Mas o meu tem meu sobrenome aqui, ó. O meu tem um escudo com o sobrenome aqui, ó, que maneiro. Estilizado, customizado. Porra, E nossos convidados especiais aqui não vão deixar mentir, né? Sobre tudo que a gente vai falar sobre os Templários, que eles vão ficar aqui cochichando, vão isso é ficar aqui. verdade, isso é mentira, isso é mito. bom, Templários. Que dizer desse pessoal? Foram ali uma ordem militar e religiosa, né, um misto desses dois fatores, que tinha como principal objetivo proteger os peregrinos durante as cruzadas para a terra de Jerusalém. As cruzadas abriram rotas comerciais, rotas de peregrinação, e muita gente tentava ir de territórios onde é o que a gente chama de Europa, para Jerusalém, buscando salvação, buscando redenção dos pecados. Afinal, se você morresse aí rumo a Jerusalém, todos os seus pecados são perdoados. E os Templários surgiram para proteger esses peregrinos, proteger os cruzados dos perigos que eles encontravam ali no caminho. Sejam feras perigosas, muçulmanos, assaltos e etc. A ideia desse grupo surgiu aí como proteção para os cruzados. Foi logo Surgiram depois lá da em- primeira cruzada, que é considerada a única cruzada que deu certo, digamos assim, né? Porque a ideia original de uma cruzada é você reconquistar Jerusalém, que é onde tem o templo. O templo de Salomão, o Santo Calvário que fala, né? Então, várias figuras da religiosidade Santo cristã estão ali. Então a galera queria reconquistar isso aí. E na primeira cruzada, depois que reconquista, tava na mão dos francos ali, dos cristãos. Os peregrinos podiam vir de barco agora. Aí tinha um pequeno trecho de terra entre Jerusalém e as cidades portuárias ali, que aí eles queriam fazer a segurança desse trecho aí, cheio de assaltante. Cara, sabe o que é uma coisa interessante? A gente já falou aí no episódio anterior, né, sobre o Pedro Eremita, né, com a sua cruzada ali dos mendigos e tal. E um dos motivos também, eu não sei se eu cheguei a falar isso no episódio, eu acho que não. Um dos motivos do Pedro querer fazer também essa cruzada, além da convocação do Papa, é que, cara, pouca gente fala disso, mas já existia essa peregrinação para a Terra Santa antes das cruzadas. E muitos peregrinos não conseguiam entrar ou assim, eram impedidos mesmo de fisicamente entrar na cidade ou morriam no caminho. E então, além de fortalecer o Império Bizantino ali contra os turcos, essa cruzada, pelo menos o Pedro, né, ele queria também ajudar os peregrinos, né, a chegarem à Terra Santa de fato. Então, por isso que foram muitas pessoas que eram até desarmadas, né? Então, muita gente, entre vários outros motivos que a gente apresentou lá no outro episódio, né, sobre a Cruzada dos Mendigos, esse já era um motivo desde o início ali de ajudar essa peregrinação. E depois que eles são bem-sucedidos no cerco a Jerusalém, e Jerusalém passa a ser dominada pelos cristãos, esse número de peregrinos, porra, aí vai pra estratosfera, assim, aumenta em muito, né, a quantidade de peregrinos e a quantidade de conflitos, né, tanto com muçulmanos quanto com bandidos mesmo no meio do caminho. Né? Cara, tu falou que é antiga essa parada. Sabe quem foi um dos primeiros a fomentar essa coisa de peregrinação?
Constantino, velho, imperador romano. Isso é antigo pra caraca. É. Entendeu? Ah, lá é o Deu o reduto nome da da fé cidade, cristã, tem Constantinopla, vários inclusive. símbolos. Vai lá, que lá é sagrado. Reza lá, ora lá, que é melhor. Então isso é antigo pra caramba, pô. Muito antigo. Essa ideia, né, de peregrinação, enfim. Pô, os templários, eles têm uma origem ali por volta de 1119 e a primeira regra esse conjunto, né, de estatutos escritos é de cerca de 10 anos depois, 1128, 1129. E é chamado também de regra primitiva porque é baseado nesse início aí da formação desse grupo, né? Pô, é muito interessante, né, essa ideia de como um grupo pode ser ao mesmo tempo religioso e militar. Por mais que no início talvez isso não tivesse muito bem definido, né? Eu acho que é legal a gente discutir isso um pouco. Porque a gente falou isso anteriormente, para os cristãos ali no início do Império Romano, né, quando os cristãos ainda eram perseguidos em Roma, esse negócio de guerra, de lutar, não era algo muito bom, né? Não era o que coisa de Jesus pagão. ensinou. Não é coisa Negócio de pagão. E a gente vê uma mudança ao ponto de a gente ter uma ordem religiosa que vai misturar aspectos de monges e militares. A obediência, a disciplina religiosa dos monges e o aspecto do treinamento, da coragem, da doutrina dos Eu guerreiros. acho que isso aí vai muito, tipo, da necessidade da época mesmo, né, cara? Porque se você for puramente pelos ensinamentos, vamos dizer assim, né, da Bíblia, né, principalmente o Novo Testamento, é uma parada realmente muito antiviolenta, assim, os ensinamentos de Cristo em si, eles são antiviolentos, né? Tem aquela questão de, pô, você dá outra face, né? Se alguém te bater, você dá outra face pra bater também. Então, eu acho que pra ter essa virada de chave aí, onde os cristãos, eles se tornam combativos, né? Eu acho que é muito mais uma questão de necessidade, né? Tipo assim, precisava-se ter essa força quase que militar, né, ali, e a religião parece que vem depois, assim, é uma parada, é uma justificativa meio torta, assim. Mano, Não é uma coisa que parte da religião. Eu acho que essa ideia foi criada. Eu acho que ela foi desenvolvida mesmo. Né? A gente já mencionou aí o Papa Urbano II, que foi o primeiro agitador, o primeiro Papa agitador, mas já tinha todo um contexto na Europa de realmente de expansão da fé cristã, à base da violência. Enxergar a fé cristã não só como uma prática de vida, mas assim, não, agora todo mundo tem que ser cristão. Eu acho que o que o Raul tá trazendo, cara, não é tipo guerreiros cristãos, é guerreiros monges. Entendeu? Eles são mais do que só cristãos. Eles são, além, tipo né? assim, pessoas que devotam a vida àquela crença. Então uma coisa é tipo assim, eu sou cristão, mas eu sou um soldado. E eu vou fazer minha função aqui. Não, esses caras eram monges, cara. Quando eu penso em monges guerreiros, eu me lembro dos monges Shaolin, lutando Kung Fu pra caralho. Nunca nos Maneiríssimo, templários. inclusive. Muito maneiro. Mas, cara, são dois aspectos aí da Idade Média, né? Essa questão da descentralização dos feudos, da estrutura medieval, faz com que o pessoal tivesse que lutar para sobreviver. É onde classes sociais vão se especializar na questão da luta, que é a nobreza. E o outro aspecto também é a religiosidade que personificava o mal no muçulmano. Então, durante as cruzadas, os templários, os cruzados, eles não estavam lutando contra seres humanos. Eles estavam lutando contra o mal. Não era homicídio, do mal, né? saca? É como a religião justificou você cometer o homicídio. Você não tá matando o ser humano, você tá matando diretamente o mal. Eles criaram um termo pra isso, que era o malicídio. Malicídio. Quando você mata alguém em nome de Deus, em nome da fé, né? Você está matando o mal, não é um homicídio. Eles criaram um termo específico pra isso. Doideira, né? Isso é uma coisa que acontece assim em todas as épocas, né? Tá acontecendo agora. Desumanizar o seu inimigo pra justificar o que você tá fazendo. Aconteceu nas cruzadas, aconteceu na Segunda Guerra e tá acontecendo agora, inclusive na Palestina. Não, e até trazendo pro contexto atual desse maniqueísmo, esse nós contra eles que existe na política aí, não só do Brasil, né? Você vê o outro lado como completamente inferior, como algo que nem deveria existir. Então é basicamente isso que é esse pensamento aí medieval em relação às cruzadas e aos muçulmanos. Enfim, para não fugir muito, né? Vamos voltar aqui para esse pessoal. Bom,
nesse século XII aí, esse momento de consolidação, de formação dos Templários, eles vão conseguindo cada vez mais adeptos e formam uma ordem, né? Como é que se fala? Uma categoria até separada da Igreja Católica. Eram católicos, de fato, mas não seguiam diretamente os preceitos da Igreja Católica. Eles vão ter um estatuto próprio. Isso vai ter até a ver com o final dos Templários mais à frente, porque eles geraram aí um certo atrito, né, com a Igreja e tal. E é isso que a gente quer falar hoje, né? Essa questão das regras próprias dos Cavaleiros Templários. Eu tô procurando aqui, no meu livro Os Templários, de George Thor, o nome dos primeiros 9 Templários. Eu marquei aqui, mas eu confesso que eu perdi a página. Porque tem um mito fundador maneiríssimo, cara. Logo depois que eles tomam Jerusalém, eles se reúnem no que supostamente era o Templo de Salomão, né? Do Velho Testamento, que é maneiríssimo. Aí tem esses caras. O líder deles, o principal deles é o Hugo de Payán, né? E tem os outros 8 pois aqui. Vamos falar disso aí um pouco. Porque os Templários começam com 9 caras, né? 9 que caras. aí são acolhidos. Eles são acolhidos no Templo de Salomão, lá em Jerusalém. E por isso, inclusive, que eles ganham esse nome, né, de Templários, porque eram guerreiros que foram acolhidos lá no Templo de Salomão, em Jerusalém. Então, os 9 são Hugo de Payán, Godofredo de Saint-Omer, Payen de Montdidier, é isso mesmo, Arcimbaldo de Saint-Amand, André de Montbar, Godefroy de Saint-Omer, Roux de Champagne. Godefroy não, em português é Godofredo, pô. É Godofredo. E Geoffroy de Bissol. Essa é a resposta que o Google me deu, amigo. Reclama com ele. Você não achou a página, então é isso aí que você vai ter, cara. Eu me sinto culpado mesmo. A culpa é sua. Você não botou um marcador de página aí. Mas é maneiro esses 9 caras, porque é um arquétipo muito foda. Tipo assim, os caras já eram cavaleiros, já tinham uma certa nobreza, já tinham uma certa educação, treinamento militar, eles se juntam e falam assim, eles chamam pra si a responsabilidade de defender os peregrinos. Pra mim, a minha percepção inicial dos Templários é que realmente eles tinham essa coisa da fé mesmo, sabe? De acreditar que não, os peregrinos têm que vir pra cá e conseguir rezar aqui, que esse é o objetivo deles. Eu acho muito maneiro isso. Eles se juntarem e falar, não, tá comigo, eu vou defender esses caras, tá ligado? E o Hugo de Payán foi o primeiro grão-mestre aí, né? Isso aconteceu mais ou menos em 1119, né? Que você falou, Raul. Já tinha uns 20 anos ali da conquista de Jerusalém. Só que eles precisavam de uma aprovação, né? De uma legitimação da Igreja Católica. Né? Por isso que só uns anos depois que eles instituem essa regra do templo, né? Que eles redigem esse estatuto, esse conjunto de leis aí. Sim, é o Concílio de Troyes, que é 1128 e 1129, que vai com apoio, ou melhor, talvez consentimento da igreja, né, vai criar essa primeira regra. No início eram 72 artigos, mas conforme os anos foram se passando, chegou a ser mais de 600. E essa regra dos Templários, ela, controlava praticamente todos os aspectos da vida desses cavaleiros da Ordem dos Templários, né? Desde aspectos de conduta, alimentação, e o principal, que é muito interessante, os aspectos militares. Não existe na Idade Média um outro tipo de código de conduta de cavaleiros medievais escrito, né, tão preservado, que chegou até nós para que a gente tivesse uma ideia do que era ser de fato um cavaleiro na Idade Média. Então a regra da Ordem dos Templários é pra gente uma oportunidade de viajar no tempo, de entender o que era viver, né, de fato, essa experiência de ser um templário ali na Idade Média. Sim, e pelo menos no aspecto militar, quando a gente pega na íntegra ali, a regra primitiva pelo menos, né, os 72 artigos ali, tem muita coisa em termos militares que você conseguiria aplicar hoje em dia, sabe? A questão da disciplina, do respeito às hierarquias, por exemplo, a graduação de sargento é criação lá dos Templários. Tinha um cara que era o sargento, tem o cavaleiro, tem o grão-mestre, tem o senescal, enfim, a gente vai esmiuçar isso um pouquinho mais pra frente, mas só pra mostrar que esse conhecimento, igual tu tá falando, Raul, ele ficou tão preservado que ele ainda é aplicado.
Não, obediência e Atualmente. disciplina é a base do exército hoje, né? De qualquer exército. Uhum. Não, lembrando que a gente tá falando de uma época que não existia exército regular. Não tinha. Ideia. A gente Era um milícia, tinha, né? tipo, os nobres, que eram os senhores da guerra ali, e aquelas turbas que eram os firdes ali, uns camponeses com um ancinho, com, né? Tocha. Então, não tinha... Até existia, mas o soldado profissional, mas eram poucos, né? Não eram grosso do exército. E era muito difícil, assim, ter um cara que a vida dele era batalha. Assim, eram poucos e... Profissionalmente, Não né? Não existe- tinha. Profissionalmente, tinham mais mercenários, assim, né? O que era mais próximo disso eram mercenários. E essa ideia de exército nacional, como a gente tem hoje em todos os... A maioria dos países, na verdade, tem países que não tem. Mas enfim, a maioria dos países tem, de um exército nacional, não existia nessa época aqui não. Pô, e tem a parada muito foda também, que por mais que os templários tivessem obediência ao Papa, eles tinham seus próprios padres, né? Eles tinham liberdade de organização monástica, de organização hierárquica. Então eles eram um outro poder dentro da organização medieval. E eu acho que é isso que levou eles ao fim também, mais à frente, né? Enfim. Mas, porra, não era moleza não. Os 3 princípios básicos para se tornar um templário era castidade, pobreza e obediência. E talvez a obediência fosse o principal, né? E aí, falando assim um pouquinho Isso era desses muito 3... contrastante com essa galera inicial, depois desses 9 aí, né? Porque depois que eles se reuniram, falaram, beleza, somos os templários. Aí tem um dos caras, se eu não me engano, tem um dos que, se eu não me engano, é o próprio Hugo de Pain que vai pra França pra fazer propaganda. Pô, juntem-se a nós, né? É maneiro, não sei o quê. Muitos nobres acham a proposta interessante. Então, esses 3 pilares aí, a obediência já é um pouco difícil. O cara é nobre, pô. O cara ele só tá sujeito ao rei dele. Então, a questão da obediência... Porra, pobreza, o cara é nobre, mano. Ele vai ficar pobre? Entendeu? Então, assim, porra, o cara tinha que ter uma vocação. Eu vou colocar a palavra vocação aqui, não sei se é a palavra certa, mas uma vocação muito grande pra ser cavaleiro templário, né? Ou ele simplesmente não seguia esses votos. É. Cara, uma das questões aí que é interessante é que, cara, pra começar, o Raul falou que isso começou a incomodar, né? Pode ter sido uma das causas aí do fim deles, né? Acho que a principal causa foi que eles ficaram ricos. Mas eles não ficaram ricos, entre aspas, individualmente. Não era no Que era CPF, o que né? o código não deixava. O que ficou rico foi o CNPJ. O né? CNPJ. Você embarcou na minha piada, obrigado, amigo. A instituição Templários tinha muito dinheiro. Principalmente porque eles faziam, cara, uma parada muito maneira. Eles criaram cheque, tá ligado? Eles foram uma das primeiras instituições a funcionar como um banco e eles criaram cheque. Porque se você era um cristão com posses e iria pra Jerusalém numa peregrinação religiosa, ou numa cruzada, você ia precisar usar o seu dinheiro lá, mas era muito perigoso levar o seu dinheiro pra lá. Então o que você fazia? Você ia lá em Paris, entregava seu dinheiro, entregava lá 100 moedas de ouro para os templários, eles faziam um documento, assinavam lá uma nota promissória, vamos dizer assim. Você chegava em Jerusalém, entregava esse documento e recebia o dinheiro. Lógico que você deixava uma parte pra eles. Aí vamos dizer... Pois é. Não lembro fatores aqui. Fatores? Não lembro valores aqui. Mas... Não, você usou um termo bacana aí, um termo... Do nada. Não lembro valores, mas vamos chutar aqui. Vamos dizer, você deixou 100 moedas em Paris, aí você pega 95 lá em Jerusalém, entendeu? É a taxa administrativa do banco, meu parceiro. Cara, eles ficaram muito ricos. Mano, e isso aí é praticamente um banco, né? Fora doações, pilhagens, né? Pois é. Mas, pô, cada um desses 3 aspectos merece a gente conversar um pouco. É o lance do voto de pobreza. Pô, o templário, o indivíduo, um contexto aí da Idade Média, que o indivíduo não existe, né? Esse cara fez o voto de pobreza. Então, aquilo que ele ajudasse a conquistar, em questão econômica, ficava pra ordem, cara. Olha a sacada aí por trás, né? Mas, claro que tudo sempre é subvertido, né, cara? Até dentro da ordem também tinha classes sociais. Tanto que a gente pensa, né, no Cavaleiro Templário, a gente... pensa, obviamente, né, nisso aqui. Um cara de branco, eu tô virando pro outro lado aqui, ó. O cara com a túnica branca com a cruz vermelha. Mas, na verdade... Cruz de São Jorge. Isso aqui não é o uniforme padrão dos templários. Isso é um uniforme de um cavaleiro, de um nobre. A maioria dos templários usava preto. Então, assim, tem uma separação muito grande. Porque tinha os caras que realmente eram pobres, entendeu? Eles não eram a mesma coisa, não. Como em todo o clero, na época, tinha uma separação também. Tinha o clero, o alto clero e o baixo clero.
clero. Também tinha isso dentro dos templários. Então, assim, eu acredito que realmente tinha os caras que eram pobres, mas, cara, quem é nobre, meu irmão, não abre mão de ser nobre, não. Os caras que tinham dinheiro não iam abrir mão de ter dinheiro, não. Os caras continuavam tendo dinheiro, só que assim, em teoria, o dinheiro era da instituição. Pois é. Era pra missão. Cara, e é onde entra aquilo que a gente já falou antes, a questão ali de que o primogênito é que herdava a riqueza, né? Então, se você era um irmão do meio, ou você virava padre ou cavaleiro. Os templários meio que juntavam os dois, né? E se você não tivesse, assim, muita vontade de ser religioso, mas tivesse muita vontade de ser guerreiro, era uma oportunidade melhor ainda de você integrar os templários. Era um meio termo, né? Era um meio termo. Porque tem esse lado, né, de que é uma ordem de guerreiros, uma elite militar também, um exército profissional que vivia para lutar. Então eles vão ter vantagens sobre qualquer outro tipo de exército formado por agricultores recrutados, ou mesmo até que sejam nobres, mas que tivessem outras preocupações além da obediência e da questão do treinamento militar. E era um exército que não respondia a nenhum rei, né? Eles tinham Não praticamente respondia uma nação. E ainda sobre essa questão da pobreza, o próprio símbolo deles, né, representava isso, que são 2 cavaleiros em um cavalo. Tipo assim, sou tão pobrinho que a gente tem que dividir o cavalo. Dividir o cavalo. Cara, não, tinha símbolo mesmo. Aí tem dois cavaleiros com a espadinha assim, o cavalo pequenininho, aí apertadinho. Um dos símbolos dos templários também é interessante, é um pelicano, sabia disso? Não, isso eu nunca vi, não. Porque o pelicano, ele fura o próprio peito com o bico pra alimentar os filhotes com o sangue dele. Vocês já viram isso aí? Tá, Isso era um dos símbolos que eles usavam. Pra eles era tipo uma simbologia a Cristo, entendeu? Se sacrificando pelos filhos. E esse é um símbolo que é usado até hoje pelos maçons também. Dentro da maçonaria tem até um grau da maçonaria que é templário. Vocês já viram essa parada? Então existe essa ligação entre eles também. Os maçons usam vários símbolos templários. Falando aí do aspecto da obediência, cara, isso era tão forte que os graus de hierarquia, eles eram extremamente respeitados. E a obediência levava esse templário a morrer no campo de batalha antes de desobedecer uma ordem. Isso é o que fazia eles serem um exército extremamente forte também, porque eles entregariam a vida uma regra em nome desse ideal. Da rendição. Tipo assim, em que circunstância você pode fugir do campo de batalha? Eu vou ler depois a regra na íntegra. A gente puxa só os artigos aí da regra, mas tinha uma que falava isso. Em que circunstância eu posso fugir do campo de batalha? Já estou derrotado, posso voltar pro castelo? Não, você tem uma sucessão de coisas e eles levavam isso realmente a risco. A questão da obediência era muito importante. Sim, e além desse aspecto do campo de batalha, levava para a vida pessoal, né? A questão das obrigações religiosas, diárias, os jejuns, as orações que eram necessárias de seguir, e isso mostra pra gente que o indivíduo ele era reduzido a uma existência completamente controlada. Então esse cara, ele se tornava de fato ali uma espada, né? Um maluco segurando uma espada. Porque o indivíduo ele era completamente triturado ali pelas regras, né? Era proibido qualquer tipo de jogo, de azar, qualquer tipo de jogo, contato com familiares. Bom, você fala disso, que eu anotei específico aqui o artigo que fala disso. Caraca, isso é muito maneiro. Mas depois eu mal também. Não, fala aí agora. Fala logo, pô. Então vamos lá. Então, mas caralho. Porra, vou separar 20 minutos aqui no final só para ler o artigo. Apostas. Então deixa eu ler aqui, rapaz. Apostas e jogos. Ninguém deve fazer apostas. Pessoal, só lembrando, isso aqui já é a tradução da tradução da tradução, né? O negócio foi escrito em latim, passado para francês, passado para inglês, passado para português. Não dá disclaimer não, meu irmão. Assume a responsa. Eu tô lendo aqui. Se tiver alguma coisa errada aqui, vai a culpa atestar é a dele. veracidade da regra. Ninguém deve fazer apostas nem num cavalo, nem em nenhuma outra coisa, exceto uma flecha sem ferro ou algo que não lhe custe a si ou a outro dinheiro. Por exemplo, uma lanterna de campo, um malho de madeira, estacas de tenda. Então você pode apostar arquearia, desde que a sua flecha não tenha uma ponta de ferro, e você pode apostar esses materiais aqui. E cada irmão pode apostar contra outro irmão com a sua besta. 10 velas sem autorização. Então você pode apostar até 10 velas. Se eu perder, eu vou te pagar 10 velas. Se eu ganhar, você me dá 10 velas. Não mais. E pode apostar a corda falsa de sua besta pelas velas. Mas sob pretexto algum, deve deixar a corda montada durante a noite sem autorização. Essa é a regra. Olha que doideira. Pera aí. Eu tenho 2 comentários sobre isso. Primeiro, que regras específicas pra caralho. Sim, cara, quando tu lê a regra é muito doido, cara, é muito engraçado. Segundo, puta que pariu, que sem graça, porra,
Não, eu tenho uma boa vou aqui apostar também. vela. Não, eu aposto 2 velas que eu consigo atirar uma flecha sem aço ali naquele. Quê? Que porra é essa, cara? Pô, botar Broxante, né? vela. Caralho! Os caras não tinham Não, é mesmo que o que eu acho fazer. que a ideia deles foi assim, cara, a gente quer que eles parem de apostar. É. Aí o que a gente faz? A gente proíbe? Não, vamos fazer a aposta virar a coisa mais chata do Igual mundo. beisebol. Não, beisebol não é Não, tão beisebol é chato. não. Que isso, cara. Os caras têm um Por que momento. beisebol? Do nada. Porque eu lembrei de beisebol. Tem um momento da partida que beisebol é tão chato que no meio da partida eles param pra se espreguiçar. Aí veio esse amarelo aí. Senhores, foca em mim aqui, ó. O beisebol é uma das poucas atividades esportivas que dão chance pros gordinhos. Ah, Você que é gordinho que tá vendo aí, cara, você pode ser excelente no beisebol sem precisar ter um alto desempenho corporal. Você pode ter só técnica. Cara, uma das maiores lendas do beisebol aí é o Baby Ruth. Procura uma foto dele aí, parecia um mamute. Mas enfim, segue... Se já tivesse beisebol na época dos Templários, ia ser o esporte que eles iam ser autorizados a praticar, porque é chato pra caralho. porra, e aí, dentro lá da hierarquia, tinha o grão-mestre, né? O mestre, que era o cara que mandava em todo mundo e que ninguém podia desobedecer o que ele falasse. E aí A vem gente ali- falando de beisebol aqui, o Raul, pô, pelo amor de Deus, gente. A hierarquia aqui dos caras. Cara, é porque eu tenho um negócio pra falar que tá dentro do contexto, meu, eu tenho que dar uma explicada. Não, é ideia. Tem o mestre lá que tá no topo, aí vem diminuindo, né? Comandante, marechal, não sei o que, aí tem o sargento. Ele tem uma regra interessante que é o seguinte: não pode tomar medicamento, ir à cidade ou cavalgar sem autorização do sargento. Mas tem uma outra coisa que também não pode, que é nadar. Tá um calor do caramba, tem ali o riozinho, o cara pensa, porra, vou dar ali uma refrescada. Se o sargento não autorizar, parceiro, não pode não. E aí eu fico imaginando, né? Pra nadar o sargento tem que autorizar. Cara, mas eu vou te falar que eu não duvido de nada não, meu. Conhecendo a história do Barbarossa, né? Mano, tu nunca viu um recruta, mano. Se tu conhecesse o que o recruta é capaz de fazer, pra mim, de todas as regras, essa foi a que fez mais sentido. Porque, na moral, o recruta, se você deixar ele sozinho numa sala com um lápis, a chance dele se matar é gigantesca. Não, assim, indo no campo da suposição, assim, supõe-se que algum de nós fosse sargento, supõe. Se um recruta pedisse pra nadar. Ah, meu irmão, na dúvida eu não deixava Só não. com boia, meu parceiro. E olhe lá. Boia de braço, Bolinha de assim, braço. meu. Do Porra, Falar pros que caras, nojo. pô, maluco, tá doido? Tu já viu É. isso da Peppa? Tu quer entrar dentro d'água aí? Não vai não. Pois é. Aqui, a gente tá falando muito da parte militar da regra, mas tem uma parada que é muito interessante também. Porque já existiam E aí? outras ordens militares nessa época, né? Existia a Ordem de São Bento, por exemplo, os beneditinos, Ordem franciscana. A franciscana eu não me lembro se nasceu depois ou antes, mas assim, o conceito de ordem monástica, ela já existia. E tem um cara que eu achei interessantíssimo, cara, que, se vocês quiserem falar sobre ele também, é o Bernardo de Claravaux. É francês aí, não sei pronunciar. Cara, esse maluco, ele foi o gerente de marketing dos Templários, tá ligado? Porque ele foi o cara que agitou, que, pô, mostrou pra todo mundo, esses caras são maneiríssimos. Ele tava no conselho de Fez Troia. uns uniformes maneiros. Não, ele é gerente de marketing, não, ele não era o estilista dos caras. Mas pra vocês terem noção aqui, olha o que ele fala sobre... Não, ele provavelmente fez o símbolo, então. Não, também não. Ele que deve Mas ter olha- desenhado o símbolo. Não, olha o Porra, que gerente de marketing de merda. Ele influenciou, Porra, e fez inspirou nada. as regras, né? Isso, é isso que eu ia falar. Olha como ele propagava a ideia do Cavaleiro Templário. Ele disse o seguinte, ó. Um novo tipo de cavaleiro, que infatigavelmente trava um combate duplo contra a carne e o sangue, contra as hostes espirituais do mal dos céus. Um cavaleiro templário é, verdadeiramente, um cavaleiro destemido e seguro de todos os lados, pois sua alma é protegida pela armadura da fé, como apenas o seu corpo é protegido pela armadura de aço. E esse cara, Caralho. o Bernardo de Claravaux, ele era de uma ordem monástica, que era a ordem cisterciense. É uma daquelas palavras que eu não sei falar. Igual plebiscito, eu nunca acerto, seu pai vive me corrigindo.
Né? Igual Mas o plebiscito. eu não consigo falar essa palavra. Então, ele era da ordem cisterciense e ele foi o cara que redigiu inicialmente essa regra primitiva. Então, na verdade, ele pegou muito, não na parte militar, né, mas na parte da conduta monástica, ele bebeu muito dessas regras de São Bento. Então, essa coisa de respeitar, a coisa do jejum, a coisa da oração, a coisa da comunhão, isso tudo ele não criou do nada. Ele já pegou dessas ordens que já existiam, né? E aí Tudo foi que era acrescentando chato. essas paradas militares, né? Porque eles eram uma ordem militar. Tudo que era ruim na parada foi ele que botou, então. É ele que. É, tipo isso. Aqui, eu peguei algumas regras aqui, ó. A gente falou da apostas e jogos já. Uma outra coisa que era proibido era a caça. É proibido caçar um pássaro com outro pássaro. Falcoaria. Pois um homem de religião não deve sucumbir aos prazeres. Esse era o artigo 55 da regra primitiva. Recomenda-se. Cara, é muito específico. Eu vou ler aqui, tu vai Que ver. loucura. Não, porque eu tô me sentindo muito imbecil agora. Porque você não pode caçar um pássaro com outro pássaro. Fica assim, porra, mas quem faz isso, cara? Não faz sentido nenhum você tacar um pássaro pra derrubar outro. E tá ligado? Falcoaria é óbvio. Tá ligado? É óbvio não sei, que tá deixei, falando de falcoaria. botei entre parênteses aqui pra ficar bem evidente, né? Pra não ter confusão. Recomenda-se aos freiros que não vão para as florestas caçar animais com arco ou besta, nem devem ir atrás de cães, nem esporear um cavalo com desejo de capturar uma besta selvagem. Mas existe uma exceção. Qual era o único animal que os templários poderiam caçar? Vê se vocês acertam aí. Chuta os 24 bichos do jogo do bicho aí, vê se acerta algum. Caralho, a vaca. Não, Permitido caçar jacaré. não. Era o leão. Porque o leão simbolizava o diabo vencido. Então era o único animal. Mano, olha que é muito específico. Caraca, todos os evangélicos agora que tatuaram um leão com uma cruz, agora entrando em parafuso. Leão de Judá, O leão simbolizava o inimigo vencido? o inimigo vencido. Quando você derrotava o leão, era você derrotando o diabo, né? Não, mas aí é a mesma coisa que proibir a caça total, né, meu amigo? Que leão, Não, você né? não pode caçar nada, só É pode a mesma caçar coisa um da leão, mas, aposta. porra, O leão, porra, eu não vou caçar leão, não. caçar leão? Porra, é melhor proibir logo tudo, pô. Qual é, mano? Que isso? Aí, Mano, onde é que os caras iam encontrar leão pra caçar também? Ah, tem leão da montanha no Oriente Médio, né? Eu acho que tem, cara. Eu acho que Não é aquele leão de juba da savana africana e tal, Não, mas que tu leão da montanha. proibir de tem. caçar uma capivara, que, tipo, pô, não É. sei aí no Rio de Janeiro, mas capivara, tipo, tem aqui em Brasília, velho. Aqui tem pra Lá no cacete, Paraná mano. tem Vai na Barra capivara. da Tijuca, Pois tem. é. Mano, porra, capivara pode. Os caras iam caçar todo dia, mas leão é mais difícil de encontrar, né? Aí, se liga nessa regra aqui agora. Contatos e movimentações na coluna durante a marcha. Se dois irmãos desejarem conversar um com o outro, é o da frente que deve procurar o de trás. Ou seja, se eu e Felipe Sampaio estamos marchando aqui para o combate e a gente quer conversar, se eu estiver na frente, sou eu que tenho que puxar assunto. Não pode ser o de trás. Regra muito específica, não sei o porquê. Não, peraí. Vamos tentar entender essa parada. Vamos Como é tentar que- interpretar. Como é que funciona essa porra? Não, porque pra mim faz muito mais sentido o de trás puxar o assunto. Que aí o da frente não precisa Porque virar a gente cabeça, tá aqui né? olhando pra frente, tá todo mundo olhando pra frente. Pá, aí eu chego pra tu, pô, qual é? Ah, não sei o quê. Agora você virar assim, ficar... Ô, fulano, tu vai atrasar a porra da marcha toda. Faz muito mais sentido o de trás falar. Tem que alguma os caras não simbologia muito doida aqui, cara, mas que eu não sei. Mas tem uma outra coisa interessante, ó. Se algum irmão cavalgar fora da linha de marcha por motivos próprios, deve ir e regressar a favor do vento, para que o pó não fustigue a coluna de marcha. Isso aqui faz sentido. Se o cara... Pô, é a primeira. A primeira que fez sentido foi É a primeira essa. que- Não, a segunda, né? Que teve outra que o Raul falou aí e você concordou. Que fazia sentido. De nadar. Ó, você quer ser nadar, templário? É real. Se você quer ser um templário, é só seguir essas regras aqui, ó. Ó, que eu tinha falado de abandonar o campo de batalha. Derrota e abandono do campo de batalha. Se acontecer que os cristãos são derrotados, nenhum irmão deve abandonar o campo de batalha para regressar à guarnição, enquanto ainda houver alguma bandeira malhada ao alto. Se partir, será expulso para sempre de sua casa. Se ele verificar que já não há recurso, né, tipo, não tem mais jeito, acabou, deu ruim, deve se juntar à bandeira do hospital mais próxima ou alguma outra bandeira cristã. Se as houver e quando essas bandeiras forem derrotadas, então sim, o irmão poderá seguir rumo à guarnição a que Deus conduzir. Olha que Eu acho que interessante. essa bandeira do hospital tá falando da ordem dos Da ordem dos né? hospitalários, isso, exatamente. É regra demais Interessante, pra lembrar, moço. É regra Cara, de... são 72, né? Por isso Não, que eles 72. anotaram. E os caras ainda criaram o tal do retraite, sei lá como é que fala essa porra,
que eram regras Retreat? específicas. É, isso aí. Pra abandonar, E ainda tem as paradas assim, que os regionalismos, né? Que dependendo do lugar, como os templários acabaram se espalhando, haviam ali várias, como é que se fala? Franquias, digamos assim, em regiões diferentes da Europa. Cada lugar podia, às vezes, ter flexibilização ou regras específicas. Mano, ninguém lembra disso aí não, na hora da carnificina lá, espada comendo. Os caras vão lembrar, pô. Tinha regras específicas pra cidade que você fosse guarnecido. Por exemplo, os comandantes das terras de Trípoli e de Antioquia. Eles tinham regras separadas para eles. Tem responsabilidades comparáveis e, sobretudo, ao nível do equipamento dos castelos sob o seu comando. Segundo os estatutos hierárquicos, devem ter 4 cavalos, um palafrém, um sargento com 2 cavalos, um turcópolo com 1 cavalo, um peão e um cavaleiro como companheiro. Eu fico pensando, o cara que fosse responsável pelo controle de cavalo, ele tinha que andar com essa porra embaixo do braço, que ele não quer saber quantos cavalos tem que ter. Galera passando com um monte de cavalo pro combate e o cara... Não, tem que ter um responsável pra cada regra dessa. Tem em que todos ter. os grupos. Cara, eu confesso Tinha que que ter um cara assim, ó, na coluna de marcha. Os caras andando assim, tinha que ter um cara só olhando assim. Pera aí, quem que puxou o assunto ali? Não foi o de trás aí que puxou, não, né? Vocês dois conversando aí. Quem que puxou o assunto? Tá ligado? Tinha que ter um responsável por cada regra. Porque senão não dá não, mano. Senão não dá, não. É esse negócio aí de que o marechal tem não sei quantos cavalos e esse marechal tem um maluco pra cuidar do cavalo, que esse maluco tem que ir junto e não sei o que. Eu fico... Então, Eles são bem minuciosos com a quantidade de cavalo, é incrível. É bem tipo exército mesmo. Não, e aí tem lá... Aí tem o lance dos caras que são guerreiros. E tem os irmãos que não são guerreiros, mas que estão ali no suporte aos guerreiros, né? Tipo os E esses escudeiros, caras que ajudavam a cuidar de cavaleiros. cavalo, que levava comida e cozinheiro e não sei o quê. E, porra, eu achei massa a figura do tradutor para as línguas árabes, né? Para as línguas do Oriente, muçulmanas. Os comandantes, eles tinham ali a figura desse cara para ajudar a conversar, né? E aí a gente pressupõe uma certa diplomacia também, né? Desses guerreiros ali nos momentos anteriores ao combate. A gente nunca pode esquecer disso, né? Que o combate era a última circunstância. Que esses caras tentavam conversar sempre, tentavam alguma solução diplomática, e aí porrada comia quando já não dava mais pra conversar também. Como a gente já deixou bem claro, eles entendiam de dinheiro, né, mano? Guerra custa dinheiro. Se tinha uma forma de negociar, de comercializar, porra, os caras não eram bobos, não, cara. Ficaram riquíssimos, isso, né? Chegaram a ser mais ricos e influentes que a própria instituição, a Igreja Católica, mas a gente não vai falar sobre isso, não. Querem mais uma regra interessante aqui? Você falou da figura do tradutor. Eu tenho um arquétipo aqui, uma figura que eu acho interessantíssimo também, que é o porta-estandarte. Porra, em qualquer jogo medieval, esse cara é sempre muito foda. É o cara que corre lá na frente igual um maluco com a bandeira assim. Tipo, ele nem vai lutar, porque ele tá com uma bandeira gigantesca, ele tá carregando aquela flâmula lá. E aí tem esse cara também. Segundo os estatutos hierárquicos, deve ter 2 cavalos. Todos os escudeiros da casa estão sob seu comando. Qualquer um que seja o lugar... Desculpa, todos os escudeiros da casa estão sob seu comando, qualquer que seja o lugar. Quando o convento está em marcha, o porta-estandarte deve ir em frente da bandeira e deve encabeçar a coluna. Em tempo de guerra, quando os irmãos avançam em esquadrões, um turcópolo deve conduzir a bandeira e o porta-estandarte deve dispor os escudeiros no esquadrão. Porra, você vê que é bem específico, Não, né? ainda. E o troço era uma organizado. posição meio ingrata, né, cara? Porque o inimigo sempre vai querer pegar esse cara. Ele é um alvo. Tá maluco, eu não seria de jeito nenhum. Não sei se você teria muita escolha, meu amigo. Você provavelmente seria designado. Eu ia ficar feliz de ser também. Ou tu fica feliz ou já era. Cara, o legal dos Templários é isso, né? É uma outra possibilidade de santidade dentro da Idade Média. Os caras que eram monges religiosos, mas também eram guerreiros, lutadores, casca grossa, né? E é um desses aspectos aí da Idade Média interessantíssimos que causa esse nosso interesse pela história desse período. Espero que vocês tenham curtido aí, gostado desse episódio. Se inscreve aí no canal, segue a gente no Instagram, acompanha aí os conteúdos que a gente tem produzido, porque a gente tá sempre buscando aí coisa de qualidade pra vocês. É isso, pessoal. Valeu aí pela presença até agora. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu!